o teatro viveu um momento mágico em solo cearense. Quixeramobim, no sertão central do Ceará, reconstituiu a história trágica do seu filho mais ilustre. A saga de Antônio Conselheiro ganhou as luzes e as vozes do lendário Teatro Oficina, de José Celso Martinez Correia, que há mais de 5 anos se dedica a encenar os sertões de Euclides da Cunha. Nas 27 horas da peça, elementos do teatro clássico, da performance e da música recebem tintas tropicalistas. E o Viva Fortaleza testemunhou esses acontecimentos das artes cênicas brasileiras. Aqui em Quixeramobim, o nome do líder de Canudos está por toda a parte. Além do memorial construído em sua homenagem, Antônio Conselheiro é nome de banca de revista, de pousada e de loja. Bem, aqui para a nossa cidade é uma coisa assim, muito importante, até porque agora, ultimamente, está sendo resgatado tudo aquilo que nos antepassados, né, com o tempo atrás, não era tão forte, mas hoje a gente está vendo que a cada dia, até a nossa cidade mesmo está tendo um amplo desenvolvimento por conta do Antônio Conselheiro, né? A figura do Beato, com aquele camisolão, cajado, barba e cabelos longos, também é muito presente. Foi neste ambiente, palco da história, que o diretor José Celso Martinez Correia resolveu encenar sua adaptação de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Na peça, ele mesmo faz o papel do conselheiro. Eu vivo um sonho que eu não vou mais despertar. Seus olhos, muitos olhos me olham. É muita epifania, quer dizer, dá para ver, acontece muita coisa. Todas as coisas, por exemplo, essas coisas todas, Aracati, Quixeramobim, tudo é muito abstrato para nós. Quando chega aqui, tudo isso é muito concreto e tem muita carne, e então isso se manifesta. Então é uma revelação muito grande a todo instante. Para mim, o espetáculo hoje foi todo milagroso, foi todo cheio de... As cenas tinham muito mais densidade. A cena dos milagres, a primeira parte, principalmente, sabe? Uma coisa que toda a parte que se passa em Quixeramobim, mesmo depois, ela me revelou muita coisa. E porque é o seguinte, o conselheiro, como todo grande personagem, ele é inesgotável. A montagem de Os Sertões é uma mega produção de teatro. Ao todo, são 47 horas de encenação, divididas em 5 noites. Uma equipe de 70 pessoas está viajando pelo Brasil com 5 toneladas de cenários e mais de 2.000 figurinos. No palco, são 47 atores e nos bastidores, outros 17 profissionais. A mecânica do espetáculo, que você chama de trocas, etc., isso eu acho que é o mais fácil, né? O mais difícil, que eu acho que é uma coisa interessante que você pontuou aí, é como conviver com 90 pessoas num grupo tão eclético que vai de todos os tipos de crianças a adultos, de todas as cores, raças, classes sociais, etc. Uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo é manter o ritmo do espetáculo. O coro está todo no ritmo junto, porque às vezes... Se um está ralentando, às vezes o coro inteiro vai ralento. Então o ritmo é o mais importante, manter o ritmo do espetáculo junto com a interpretação, né? O mais bacana é ter transformado o livro em espetáculo, né? Esse livro, que é tão difícil, é tão popular, tão conhecido, ao mesmo tempo tão desconhecido, transformar em teatro um livro que não é uma literatura dramática, não é fácil de ser dramatizado, porque ele é meio científico, ele é um livro inclassificável. E transformar ele inteiro num espetáculo de teatro é que é o mais bacana. Nossos concidadãos acabam de decretar a deposição da dinastia imperial do Brasil e a extinção da monarquia. A grandiosidade da adaptação tem razão de ser. Para Zé Celso, a obra de Euclides da Cunha merece esse espaço. O formato cai como uma luva na estética do Teatro Oficina, companhia fundada pelo diretor. Gosto muito de teatro de câmera, para poucas pessoas, inclusive, mas sempre envolvendo as pessoas, como eu adoro essa forma que caminha para o teatro de estádio, como um esporte das multidões, da paixão das multidões, sabe?
Eu acho que o teatro o brasileiro tem um potencial, principalmente trazido pelo lado rítmico, pelo lado musical, pelo lado da cultura antropofágica brasileira, pela libertinagem, pela sacanagem da cultura brasileira. Ele tende a ser mais forte do que foi o teatro grego, a tragédia grega. Tanto que nós chamamos de que a gente faz de tragicomédia orgia. Porque a vida é trágica, é cômica, mas é gozosa e dá prazer, entendeu? Aqui no Teatro de Zé Celso não existem atores coadjuvantes e nem público espectador. Todos são protagonistas de uma peça que está sempre sendo construída. A interação entre público e atores é constante durante os 5 dias de espetáculo. Na verdade, Os Sertões de Zé Celso é um grande musical, com atores que cantam e dançam e uma banda que toca as canções ao vivo. Trata-se de uma ópera de carnaval, né? É como o Zé Celso define o trabalho dos Sertões, que é o trabalho exaustivo de musicalizar o texto de Euclides da Cunha, né? Então a gente vai transformar aquela prosa ali em música o máximo possível. É claro que dentro da dramaturgia, como eu tinha comentado, você tem 70% do texto musicalizado, mas tem também partes dramáticas sem música. Mas trata-se de uma ópera de carnaval, né? Com banda, com coro cantando o tempo todo, e é música o tempo todo. A gente tem uma demanda de composições assim gigantesca, né? Para 26 horas de espetáculo, você imagina que a peça mais curta tem mais de 60 músicas. E para compor essas músicas, em grande parte foi um trabalho coletivo, dirigido sempre mais pelo Zé Celso. E muitos compositores individualmente participaram do trabalho, mandando músicas, né? Os compositores amigos do Zé, Adriana Calcanhoto, Carlinhos Brown, o Arnaldo Antunes tem música. Na celebração promovida por Zé Celso, até os câmeras são atores. Eu capto imagens da peça ao vivo, é projetado em 3 projetores e ao mesmo tempo o que dá o nome de câmera-ator é a postura cênica, é como o câmera está na cena, né, dançando, né? O Zé sempre disse também que é câmera-ator dançante, câmera-ator dançarino. E eu coloco mais esse nome também, dançarino, porque é importante dançar em cena e filmar, né? Nunca esquecer de filmar também. A grande polêmica da peça ficou por conta das várias cenas em que os atores ficam inteiramente nus. Em algumas delas, a plateia também é convidada a participar. Também eu senti que as pessoas têm muito medo de ficar nuas, né? Mesmo os líderes do movimento aqui, Antônio Conselheiro, eles são muito tímidos, eles se escondem na hora da nudez, né? Tem muito disso ainda, né? E claro que a população de Quixeramobim aprovou esta espécie de homenagem ao seu filho mais ilustre, o beato Antônio Conselheiro. A peça parou a cidade e levou mais de 4.000 pessoas ao teatro em um único final de semana. O espetáculo está excelente. Que pena que só são 5 dias. Se fosse mais, a gente estaria aqui brigando por ingresso o dia todo. A pedagogia, a capacidade que esse espetáculo tem de elaborar imagens, iconografias e movimentos e texto e colocar isso com o texto de Euclides da Cunha e fazer com que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Isso é que é sensacional. Isso eu acho que é a melhor parte de tudo. Para alguns espectadores, a atualidade dos temas tratados em Os Sertões é um dos aspectos mais relevantes da obra. Os sertões contemporâneos hoje eles estão muito despotencializados, como na época do Euclides da Cunha. Mas na época do Euclides da Cunha nós tínhamos grandes movimentos sociais. Por exemplo, a libertação dos escravos, a queda do Segundo Império, os movimentos republicanos. E agora, o que é que nós temos? Eu não sei, você sabe? Então, o sertão está a Deus dará. Essa pauta de Canudos, de Caldeirão, ela hoje é apropriada pelo MST. Não é? O MST, em vários dos seus assentamentos, em várias das suas místicas, ele está sempre se referenciando na figura do Conselheiro, na figura do Beato Zé Lourenço, na figura de Zumbi dos Palmares, né? De todas essas revoltas, de todos esses movimentos que questionaram, né, o poder das elites de sempre, né?
A pauta da reforma agrária hoje ainda é atual. Eu acho que, principalmente ontem, né, quando a gente viu aí a questão da história do Brasil, é exatamente a realidade de hoje, né, a situação da concentração de terra, da perseguição da direita, dos capitalistas, dos latifundiários. Não mudou, eu acho que é a mesma coisa. José Celso e sua companhia de teatro agora vão refazer o mesmo percurso de Antônio Conselheiro. De Quixeramobim, eles seguem para Canudos, na Bahia, onde a peça vai ser encenada no início do mês de dezembro. Nossos piores inimigos. O nordestino é, antes de tudo, um forte. Foi com essa afirmação que Euclides da Cunha conseguiu sintetizar toda uma linha de pensamento em que conviviam o cientificismo do fim do século XIX e a identidade do povo da nossa região. Ainda hoje, os Sertões é referência para se pensar o país. A relevância dessa obra foi passada a limpo pela doutora em Letras e diretora do Instituto de Cultura e Arte da UFC, Ângela Gutierrez, que está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença, professora. Um prazer. Bom, em que pontos o pensamento de Euclides da Cunha, a gente pode dizer que ele ainda é atual? Ele ainda é atual, embora muita coisa tenha perecido das suas ideias, ele ainda é atual do ponto de vista da civilização contra a barbárie. Ele pautou todo o seu livro magnífico, né, nessa ideia da civilização contra a barbárie. E hoje nós continuamos a ver isso, só que cada vez mais se transforma num paradoxo. A civilização é civilização mesmo? A barbárie é barbárie mesmo? Hoje em dia a linha isso... é muito tênue, a linha é tênue. Se em Canudos se foi possível ver o quanto o exército cometeu de barbárie, o exército que ia em nome da civilização, em nome da república, hoje em dia a gente vê o Ocidente e o Oriente em luta e a gente imagina... Quem são os bárbaros? Quem são os civilizados, Quem são os né? civilizados? E até mesmo na nossa sociedade, né? Hoje em dia, Exatamente. né? Que nós consideramos uma sociedade civilizada, a gente vê atos de violência gratuita que não se justificam, né? Dá para dizer que o Euclides da Cunha toma partido de algum dos lados no Sertões? Olha, é interessante. Justamente eu falei em paradoxo porque é a figura que vai explicar melhor o livro, porque por toda a sua formação literária, a sua formação científica, ele estava ao lado da civilização, do litoral, contra a barbárie, contra o sertão, contra aquele sertanejo que ele considerava fanático e etc. Ele começa o livro assim, mas da mesma maneira que ele também começa a vida dele relativa ao sertão, indo juntamente com a quarta expedição e vendo de perto o que estava acontecendo e vai modificando as suas ideias, ao construir o livro ele também vai modificando as ideias. Mas isso se transforma num paradoxo, porque pela sua formação científica, ele tinha que considerar o sertanejo como um sub-homem, como um bárbaro, etc. E o exército, que era letrado, que estava em contato com a civilização, é que deveria ser o mocinho da história. E, no entanto, o que se assiste o que ele depois vem a chamar crime contra a nacionalidade. Ele depois diz que esse seu livro é um livro da vingança, porque o que foi cometido no Brasil foi um crime contra a nacionalidade. Ele se posiciona no início do livro muito como um estrangeiro, como alguém de fora que vai para Canudos, mas depois ele é talvez assim convertido por Canudos e já vê o final da guerra como um crime contra a nacionalidade. Ok, professora, obrigada, viu, pela presença aqui no Viva Fortaleza. Seja sempre bem-vinda.